Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica a Deus. Pode aplaudir mais forte, que é para Jesus. Nós servimos um Deus cujo sepulcro está vazio. Ele quebrou os grilhões da morte, ressurgiu dentre os mortos. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vive e reina, governa para sempre. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Amém. Domingo de Páscoa. Quero que você cumprimente o seu irmão que está ao seu lado aí. O som está uma maravilha, deixa assim, tá bom? Cumprimenta o irmão que está ao seu lado. O saúda com a paz. Paz é saudação judaica. Graça é saudação grega. Graça e paz. Amém? Pega a sua Bíblia e abra comigo em João capítulo 18. Capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o 39 e o 40. Os judeus comemoravam a Páscoa no mês de Nissi, que no nosso calendário é o mês de abril. E a Páscoa é a comemoração da saída do cativeiro egípcio para uma terra nova, é a libertação do povo. E Cristo é a nossa Páscoa, a libertação que nós precisávamos para sermos salvos. E hoje eu quero pregar sobre a crucificação de Cristo. João capítulo 18, a escolinha já está aberta. Se você tiver com criança, quiser levar o seu filho lá, fique à vontade. Se caso o seu filho chore, só acalmá-lo ali na porta. Diz assim João 18:39: Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos ler novamente. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Isso aqui é a palavra de Pilatos. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Senhor, fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Nos reunimos aqui com um único intuito: engrandecer o teu nome, que diminua eu, para que tu cresças, para que tua palavra alcance o coração, a terra fértil, que possa produzir o fruto pela qual apraz. Tua palavra diz que ela jamais voltaria vazia. Eu tenho certeza que a palavra não vai voltar vazia, antes ela vai produzir o efeito pela qual ela foi lançada, que é a salvação. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Coloca aí teu telefone para vibrar. Se você quiser tomar nota de algumas coisas, faça isso. Às vésperas de Jesus ser crucificado, ele reuniu os seus discípulos e partilhou com eles a ceia do Senhor. Essa ceia foi realizada dentro de um cenáculo. O cenáculo era uma grande sala que ficava no piso superior das casas em Israel. Diz o texto que os discípulos prepararam essa grande ceia. E os itens que estavam na mesa naquela noite era o cordeiro pascal. O cordeiro pascal relembra o sangue que protegeu os filhos de Israel no Egito. Êxodo 12, versículo 2. Havia também naquela mesa pão sem fermento, lembrando a urgência e a rapidez que eles saíram do Egito. Havia água salgada, lembrando o pranto que o povo de Israel derramou e lembrando as águas do Mar Vermelho. Havia também naquela mesa ervas amargas, lembrando a sofrência ou o sofrimento, a perseguição, a humilhação que eles passaram
pelas mãos dos egípcios. Também ali havia uma sopa de frutas, lembrando a obrigação que eles tinham de construir tijolos. E por fim, havia na mesa da Santa Ceia 4 copos de vinho, representando as 4 promessas de Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Era uma mesa onde Jesus desejava muito tomar a ceia com os seus discípulos. Diz o texto que, sentado à mesa, ele vai abrir o seu coração e vai revelar que entre eles havia um traidor, a saber, Judas Iscariotes, o amigo de Jesus e o tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus também confessa que o pastor seria ferido e que as ovelhas ficariam dispersas. Diz também mais, que todos os que estavam ali na mesa iria abandoná-lo. Quando ele faz essa declaração, Pedro se levanta. Pedro era sempre aquele que falava pelo grupo. Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, ou antes que o galo cante, na verdade, 3 vezes tu me negarás. Pedro novamente reafirma: ainda que for necessário morrer contigo, eu não te negarei. E diz a Bíblia que os discípulos também disseram isso: nós nunca vamos te negar. Se você fazer uma exegese de Marcos, Marcos é mais preciso em suas palavras, e Marcos diz que após Jesus ter ceado com os seus discípulos, Jesus canta um hino de adoração. Na verdade, ele canta o Salmo 115 ao Salmo 118, que é conhecido no hebraico como Halel, o louvor da Páscoa. Eles cantam, eles celebram, eles festejam diante daquela mesa. Após ter cantado um hino, ele reúne 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele sobe ao Monte das Oliveiras, também conhecido no hebraico como prensa de azeitonas ou prensa de azeite. E ali ele vai procurar uma árvore para falar com o seu pai. Diz o texto que debaixo de uma árvore ele vai compartilhar o seu coração com os discípulos. E ele vai dizer: amigos, a minha alma está profundamente entristecida. A minha alma está triste. A minha alma está ferida. A aflição e a agudeza do meu entristecimento é muito grande. Ficai aqui, orem comigo. Lucas diz no capítulo 22, versículo 40, que Jesus diz: é necessário orar para que nós alcancemos essa plenitude e vocês não caiam em tentação. Diz o texto que eles começam a orar, mas eles são tomados de sono. Jesus se distancia, um tiro de flecha que era mais ou menos 20 metros, e ali ele prostra o seu joelho no chão, a cara no pó, e faz uma das orações mais fortes do Novo Testamento. Versículo 42, Lucas diz que ele faz a oração dizendo assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele diz: afasta de mim este cálice. Por que ele diz afasta de mim esse cálice? Porque todo condenado naquela época, a sua família sofria retaliação. A retaliação vinha sobre a família do condenado. A retaliação vinha sobre a família de quem era crucificado. A casa de quem era crucificado era ateado fogo. Então ele faz uma oração dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero que você sofra. Ou seja, aqueles que estão à minha volta sofram. E ele vai dizer isso: afasta de mim, se possível for. E quando ele está orando, o versículo 43 de Lucas diz que um anjo do céu aparece e o fortalece. O acolhe, traz o bálsamo do céu. O evangelista Lucas, que era um nativo da cidade de Antioquia e também médico, discípulo de Paulo, vai detalhar com muita precisão o que Jesus passou no Monte Getsêmani. Versículo 44 diz que o que Jesus passou foi tão intenso, tão visceral, que ele começou a transpirar gotas de sangue. Tamanha agudez do seu sofrimento, tamanha aflição do que ele estava passando, e as gotas de sangue caíam sobre a terra. A medicina legal chama isso de hematidrose. É isso mesmo, hematidrose. A hematidrose é quando as glândulas sudoríparas se dilapam, ela estoura dentro do corpo humano e através do suor sai também o sangue. Isso não é comum acontecer. Particularmente eu nunca vi ninguém transpirando sangue.
Porque a transpiração de sangue, chamado hematidrose, só acontece quando o indivíduo está no pico máximo de estresse, de medo, de ansiedade e de pressão psicológica. Dizem que apenas 3 pessoas em toda a história da humanidade sofreram hematidrose: Jesus, o Filho de Deus, uma freira na Idade Média e uma garota na Segunda Guerra Mundial. Então não era algo que acontecia com frequência. Lucas, que era médico, ele descreve que Jesus, no ápice da sua dor, está transpirando gotas de sangue, ou seja, ele está molhando os pés da árvore, tamanha a sua aflição. Jesus estava passando um dos piores momentos da sua vida. Qual momento? O momento em que os pecados de toda a humanidade estaria sobre os seus ombros. Quando ele volta da oração, ele encontra Pedro dormindo, e ele vai dizer para Pedro: nem uma hora pudestes velar comigo, nem uma hora pudeste velar comigo. Por que Pedro se encontra dormindo? Isso aqui é uma pergunta que a gente sempre se faz ao ler o texto. Jesus está sofrendo e os discípulos dormindo. Por que os discípulos estavam dormindo? Porque naquele momento o céu orquestrou a operação Céu de Bronze. Eu acredito que você já se pegou orando e na sua oração você acabou dormindo. Você começou a orar e veio aquele sono, um sono profundo. No início da oração, no meio da oração, é o céu orquestrando, o mundo espiritual orquestrando a operação Céu de Bronze. Você ora e a oração não sobe. Você ora e a oração parece que não chega. Naquele momento o céu também orquestrou uma operação de bronze e os discípulos acabaram dormindo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, diz o texto que Judas, junto com os soldados e uma turba de homens armados com porretes, com espadas, sobem até o monte Getsêmani, e ali Judas vai começar o seu ato de traição. Por 30 moedas de prata, Judas vai trair Jesus. Mas o texto diz que para diferenciar Jesus dos discípulos, porque os discípulos se pareciam com Jesus, Jesus se parecia com os discípulos, Judas teve que dar um beijo em Jesus para diferenciá-lo. O beijo dissimulado, o beijo traidor, o beijo do amigo falso. Ele vai dar um beijo em Jesus e Jesus vai olhar para eles. No versículo 52 de Lucas 22, Jesus vai dizer aos principais sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciões que vieram a eles. Jesus disse: saístes com espadas, porretes, para deter um ladrão? Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus está dizendo: eu estive com vocês em todos os lugares, nos vilarejos, nos templos, e vocês não me prenderam. Por que vocês estão agora me tratando como um ladrão? Quando Jesus diz isso, Pedro saca da espada e corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Ele corta a orelha de Malco. Jesus, pegando a orelha de Malco, no versículo 52, exorta Pedro dizendo: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora rogar ao meu Pai e Ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro cortou a orelha de Malco. E por que ele cortou a orelha de Malco? Porque enquanto era para Pedro orar, Pedro dormiu. E quando você dorme enquanto é para orar, você acaba usando as armas erradas. Você acaba usando as armas erradas. Sem direito de defesa, Jesus é preso como um ladrão, como um criminoso, e é levado para a casa do sumo sacerdote, Caifás. A Bíblia diz que nesse interim, nessa passagem até a casa de Caifás, os soldados desferiam tapas no seu rosto. Os soldados agrediam Jesus. Diz o texto que ele foi espancado, ele foi agredido. E Pedro, que disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei, começa a seguir Jesus de longe. Era uma noite muito fria, e Pedro, entrando, tentou se aquecer em uma fogueira que havia sido preparada para aquecer o povo que estava ali. Diz o texto que ele vai ficar se aquentando na fogueira. Versículo 17 de João 18 diz que uma porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Respondeu Pedro: não sou eu.
Mais uma vez veio alguém, e enquanto Pedro se aquentava no fogo, e perguntou: não és tu um dos discípulos? Ele negou, dizendo: não sou eu. Pela terceira vez, alguém disse: você é um deles, aquele a quem cortou a orelha de Malco. Pedro, irado, nervoso, dá um brado e diz: não sou eu. E diz o texto no versículo 26, que o galo cantou. Eu disse isso, o galo cantou. Quando a Bíblia diz que o galo cantou, a Bíblia não está dizendo do canto da ave, dos passarinhos, das gaivotas. O canto da ave significa pelo menos duas coisas. Primeiro, a troca dos guardas romanos. Quem trabalhava à noite iria para casa descansar, entrava um outro turno. E também representava a troca das cinzas do altar do incensário. Esse era o canto da ave. E aqui a crucificação de Jesus começa a acontecer, porque diz a Bíblia que ele passa pela casa de Caifás e ele é levado para Pilatos. Só que quando Jesus chega a Pilatos, Pilatos percebe que Jesus não era da jurisprudência dele e manda Jesus para Herodes. Herodes e Pilatos não conversavam, eles eram inimigos políticos. E diz o texto em Lucas 23 que Herodes, porém com seus soldados, desprezou Jesus, escarneceu de Jesus, vestiu o mesmo com uma roupa resplandecente e tornou a enviar Jesus para Pilatos. O versículo 12 diz que eles tornaram-se amigos naquele dia, pois antes eles estavam em inimizade um com o outro, porque sempre vai ser assim. Quando alguém não gosta de você, vai se unir com quem não gosta também, e ambos vão ficar amigos. Diz o texto que ele volta para Pilatos, e Pilatos manda flagelar Jesus. É isso mesmo, Pilatos manda açoitar Jesus. Não existe nenhum outro filme que possa relatar com tanta profundidade o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, do que o filme A Paixão de Cristo. Filme que foi publicado em 2004, protagonizado pelo autor Jim Caviezel, que depois de protagonizar esse filme, se converteu a Jesus, e o seu testemunho é extraordinário. Se você tiver a possibilidade, entre no YouTube e procura Jim Caviezel, Paixão de Cristo. Você vai ver que Jim Caviezel, quando protagoniza Jesus na crucificação de Cristo, ele passou por vários acontecimentos na gravação do vídeo, e eu estava lendo isso e eu me emocionei. Ele disse que ele sofreu vários acidentes durante a gravação. Ele disse que ele deslocou o ombro esquerdo quando ele foi erguido na cruz. Ele disse que ele foi atingido na gravação por um raio, quase veio a óbito, contraiu pneumonia, perdeu 15 quilos e teve ferimentos profundos nas costas. Pior, depois que ele protagonizou Jesus Cristo, nenhum outro filme de Hollywood quis contratar Jim Caviezel para fazer nenhuma outra edição, nenhum outro filme. Ele foi literalmente descartado das telas do cinema. Mas esse filme relata perfeitamente o sofrimento de Jesus. João 19, versículo 1, diz que Pilatos mandou açoitar Jesus. O que era o açoite? O açoite era o escárnio, o açoite era o flagelo, era o azarrogue. O preso era colocado de costas sobre um tronco, e o soldado romano desferia golpes sobre as suas costas, sobre o seu peito e sobre a sola do seu pé. Agora imagina comigo, soldados da guarda pretoriana, homens de 1,90 m, 1,80 m, homens fortes, com um azarrogue na mão. O azarrogue era feito de couro. Na cabeça desse azarrogue havia pedaços de metal, ossos de carneiro, e o prisioneiro ficava com as costas expostas. Então eles batiam com força, os vasos das costas se rompiam, a carne estourava, os músculos ficavam expostos à flor da pele. Os prisioneiros, diz os textos que a gente lê, os livros que a gente lê, que os prisioneiros que apanhavam com aquele azarrogue desmaiava, tinha colapsos internos, hemorragias internas, porque era muito pesado aquele tipo de agressão, havia hemorragias, lesões pulmonares. Então Pilatos diz: açoite Jesus, e ele está tomando uma quarentena de açoites menos um. Então as costas do Senhor está toda dilacerada, ele já está fraco, ele está com fome, ele está com sede, literalmente ele está moído, ele está sem força.
ele não consegue mais defender-se com palavras. E diz a Bíblia que era Páscoa. Eu disse que era? Só as mulheres podem me ajudar, era o quê? Toda a igreja? E era costume, na Páscoa, libertar um prisioneiro. Por isso que o texto que lemos diz que era costume soltar alguém por ocasião da Páscoa. E esse soltar alguém era soltar um prisioneiro. Pilatos perguntou para a multidão: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E a multidão ensandecida começa a dizer: nós queremos que Barrabás seja solto. E Jesus: crucifica. A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a esse Jesus que é chamado de Messias? E eles dizem: Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um prisioneiro, era um bandido. Barrabás era um inimigo político. Barrabás vem do grego lestes, ou seja, um assaltante de estrada. Quem era Barrabás? Um assaltante, um ladrão, um inimigo do Estado. Mas a multidão grita: nós queremos que solte o ladrão. E Jesus? Jesus vai ser crucificado. Jesus crucifica. Então a multidão está cantando: crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos estava na sua fortaleza, chamada Antônia, junto com a sua esposa Cláudia. E eles estão observando a multidão gritando: crucifica, crucifica. Nesse interim, pegaram uma coroa de espinhos, puseram sobre a sua cabeça. Os botânicos acreditam que essa coroa era feita de espinhos sírios, espinhos afiados, de 5 a 10 centímetros cada espinho. Era como um boné que era colocado sobre a cabeça. E ele começou a ser agredido com uma vara. Os espinhos começaram a perfurar o seu crânio. Os espinhos começaram a afetar o seu sistema nervoso. Jesus começa a suar, a transpirar sangue, o rosto machucado, as costas delaceradas. E nessa altura ele já está sem força alguma. E ali diante de Pilatos, ele é conduzido em direção ao Gólgota, ou Monte da Caveira, que era mais ou menos 1 hora da fortaleza de Antônia até o Calvário. 1 hora. E ali ele vai ser constrangido a carregar uma cruz. É claro que ele não carregou a cruz inteira. Ele carregou só o patíbulo da cruz, a parte vertical da cruz, que pesava 60 quilos. Ele colocou aquele patíbulo sobre as costas e ele foi em direção ao Monte Gólgota. Ele carregou aquela cruz. Ele não carregou a cruz inteira, como a gente acredita que ele carregou a cruz inteira. Por que não carregou a cruz inteira? Porque uma cruz inteira pesava 140 quilos ou mais. Nenhum ser humano em sã consciência conseguiria carregar durante 1 hora uma cruz tão pesada quanto esta. Então ele carregava só o patíbulo da cruz. A estirpe ficava no monte. Mas o texto diz que era tão pesado aquela cruz, era tão pesado aquele patíbulo, que várias vezes ele caiu no chão. Várias vezes ele tombou no meio da via sacra. Não é à toa que quando ele caiu, constrangeram um homem chamado Simão Cirineu, que era um homem de Cirene, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque vai ser sempre assim. Toda vez que você estiver fraco, toda vez que você estiver caído no meio da estrada, Deus vai constranger alguém para te ajudar. 3 ou 4 pegou. Deus vai constranger alguém para colocar você de pé. E esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém é alguém que nos fortalece quando nós caímos pelo meio do caminho. Jesus está carregando a estirpe da cruz, enquanto o povo desferiam-lhe tapas. Se você lê a Bíblia, você se escandaliza. Ele está carregando a estirpe, e ao carregar a estirpe, desferiam tapas, chutes, cuspiam no seu rosto. Ele cai fraco, com fome, com sede. Mas mesmo assim ele não desiste de carregar a cruz. Quando ele chega no Calvário, a estirpe já estava ali. Ele é esticado sobre aquele patíbulo. Pregos de 8 polegadas são postos nas suas mãos, são postos nos seus pés. E algum soldado amarra ele ali e puxa ele até sintonizar a armação da cruz. É pensamento humano, é pensamento meu. Imagina Marta e Maria dizendo: Lázaro, faça alguma coisa. Ele ressuscitou você depois de 4 dias. Imagina a filha de Jairo dizendo: Pai, o Senhor é sacerdote, faça alguma coisa.
Ele me ressuscitou, eu estava morta, faça alguma coisa. Mas não tinha ninguém que poderia livrar Jesus daquela cruz. Ele está fraco, uma noite inteira sendo julgado, coroa de espinho, costas abertas, foi cuspido, apanhou de tapas. Ele não tinha mais força como um ser humano. Mas eu imagino Jesus, mesmo sem força, tentando encontrar força onde não tem, tentando preencher o seu pulmão com ar, porque o pulmão era contraído, era apertado na cruz. Mas ele vai alcançando força onde não tem, ele vai esticando os braços sem força, ele vai colocar todo o peso do seu corpo nas palmas das suas mãos, e vai fazer uma das orações mais lindas que você pode ouvir. Ele vai gritar e vai bradar no meio da multidão: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu não sei se você percebeu, mas essa mensagem é a maior mensagem do cristianismo. A mensagem da cruz do Calvário. A mensagem da cruz de Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite para relembrar o sofrimento que Ele passou por mim e por você. Eu vou dizer de novo: Deus te trouxe aqui para relembrar o sofrimento que Ele sofreu por mim e por você. A cruz foi por mim e por você. Os pregos nas mãos foi por mim e por você. Os pregos nos pés foi por mim e por você. A coroa de espinho foi por mim e por você. O açoite foi por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Diz para o irmão que está ao seu lado: Ele se entregou por mim e por você. Vai, procura 3 ou 4 e diz: foi por mim e foi por você. Alguns anos atrás nós ficamos escandalizados, porque a Gaviões da Fiel retratou Jesus sendo humilhado por Satanás. Alguém se lembra disso? Jesus ia à frente, Satanás ia açoitando Jesus na passarela. E eu vou dizer que isso é uma mentira. Satanás não açoitou Jesus, Satanás não feriu Jesus, Satanás não tinha controle sobre Jesus. Não foi o diabo que humilhou Jesus, ao contrário, foi Jesus que humilhou Satanás. Diz a Bíblia em Isaías 53, versículo 10, que foi propósito de Yahvé humilhar Jesus e moê-lo naquela cruz. É isso mesmo, foi propósito de Deus a cruz. Foi propósito do Pai o espinho, foi propósito do Pai tudo aquilo que Ele passou. O Pai está virado, o diabo não tem nada a ver com isso. Por que Ele fez isso? Para tirar o meu pecado e o seu pecado. Eu e você não conseguiríamos suportar a morte de cruz. Nós não teríamos condições de sermos salvos sem que alguém levasse os nossos pecados, sem que tivesse um sacrifício de sangue, derramação de sangue. Então, irmão, eu repito de novo: foi por mim e por você. Diz para quem está desse lado de novo: foi por mim e foi por você. Ele diz: perdoa-lhes. Mas às 3 horas da tarde Jesus clamou em voz forte: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? O Salmo 118 diz que o pai estava furioso. Por que furioso? Porque ele não podia fazer nada. É um paradoxal, ele podia fazer, mas não fez. Por quê? Porque ele tinha que permitir Jesus sofrer o que sofreu, para que eu e você pudéssemos ter vida hoje, vida em abundância. O pai está furioso, como quem diz: eu não posso fazer nada, mesmo podendo fazer tudo, mas ele precisava passar por aquilo. Se você ler o Salmo 41, Jesus está na ceia. O Salmo 22, ele está na cruz. O 16, ele está no túmulo. O 18, ele ressuscitou. E o 24, ele vai voltar. Não, você não pegou. Ele vai voltar para buscar a igreja sarando nações. O Salmo 22 revela com riqueza de detalhes o que ele passou naquela cruz. Diz o texto no versículo 12: muitos bois selvagens me rodearam, como touros os que poderosos de Bazã me cercaram. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. E me derramo como água, e meus ossos todos se disjuntam. Meu coração como cera se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu colocaste no pó à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um brando de malfeitores me envolveu. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Pastor, mas
Será que Deus não poderia fazer nada? Deus poderia fazer tudo. E por que Ele não fez? Porque precisava se cumprir João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Não foi a morte que matou Jesus, Jesus se entregou à morte. Eu vou falar de novo, não foi a morte que tirou a vida de Jesus, foi Jesus que se entregou à morte. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Jesus se entregou à morte. O reverendo Moon disse que veio ao mundo para cumprir a missão falida de Jesus, mas ele se enganou, porque antes de morrer, ele dá um brado na cruz e diz: Pai, está consumado! Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O céu se rasga, de cima a baixo. Por que o véu se rasgou? Porque agora o caminho está aberto. Agora não há mais nenhum outro legislador entre Deus e o homem, a não ser um, que é Cristo Jesus. Não há religião, não há denominação, não há clero, não há maiorais, não há nada que nos faça conexão com Deus, a não ser Cristo Jesus. O véu está rasgado, o caminho está aberto, é só você entrar. Jesus se entrega à morte naquela cruz. Para onde Ele vai? Ele vai agora no mundo dos mortos, lá no Hades. Fazer o quê? Anunciar a sua vitória. A morte tentou segurá-lo, mas Atos diz que Ele quebrou os grilhões da morte. Ele quebrou as cadeias da morte. E depois Ele vai para o seio de Abraão. Porque aqueles que morrem com Deus, eu disse com Deus, estão ali no seio de Abraão. Eu imagino Jesus chegando no seio de Abraão. E quando Ele chega no seio de Abraão, ali está Adão. E Adão diz: chegou aquele que me vestiu com as peles da folha de figueira. Chegou. Eu imagino Abraão dizendo: chegou aquele que me inspirou a ter fé. Isaac dizendo: chegou aquele que me deu água nos poços que foram entelhados. Jacó dizendo: chegou, eu lutei contra ele e prevaleci. Daniel dizendo: esse aí que chegou é o ancião de dias, mas esteve comigo dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abidnego diz: chegou, ele esteve comigo dentro da fornalha de fogo como o quarto homem. Ezequiel diz: ele é como um rio que aonde passa limpa os charcos e sara toda a terra. Isaías diz: ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele chegou. Os ateus dizem que ele não existiu. Os comunistas dizem que ele foi um revolucionário. Os panteístas dizem que ele é tudo e tudo é ele. Os maçons dizem que ele é o arquiteto do universo. Os budistas dizem que ele é o criador de uma religião. Os muçulmanos dizem que ele é menor que Maomé. Os espíritas dizem que ele é um espírito evoluído. Silvio Santos diz que se ele viesse, ele seria um político. Mas para Maria Madalena ele é o Raboni da Galileia. Para Bartimeu ele é o prazer de chegar. Para Lázaro o melhor amigo não há. Para Pedro a pedra que sustenta sarando nações. Para Paulo a profundidade da riqueza da glória de Deus. E para João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Eu não sei se você pegou essa palavra, mas eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder. Isso, me ajuda a pregar nessa noite. Coloca no nome eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Chacoalha 3 ou 4 e diz assim, ó: o sepulcro está vazio.
Ne mandarashi mandarayoi. Namandaka mancho. Ele é removido. Ele é removido da cruz. E uma vez interrogaram um pastor dizendo: você serve um Jesus que nem sepultura tinha. E o pastor disse: é claro que ele não teria uma sepultura. Quem vai comprar uma sepultura se ficaria só um final de semana? Sábado de aleluia. Silêncio, trevas. Diz o texto que os discípulos se escondiam dentro do cenáculo, com as portas fechadas, com medo da perseguição dos judeus. Outros fugiam para suas cidades natais, como os discípulos de Emaús, porque Jesus havia sido morto, a esperança havia sido sepultada. Mas ao terceiro dia, Maria, Salomé e as outras Marias compraram especiarias e foram até o sepulcro para embalsamar Jesus. E a pergunta que elas faziam entre elas é essa: quem vai remover a pedra do sepulcro? Elas foram para embalsamar Jesus, mas se esqueceram que ele já havia sido embalsamado quando a mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre o teu... Ai. Quem vai remover a pedra? Elas estão conversando entre elas. A pedra era selada, soldados ficavam em volta, era impossível remover aquela pedra. A preocupação delas era uma pedra, mas quando elas estão chegando perto do sepulcro, a pedra já havia sido removida. A pedra já havia sido removida. João diz que havia um anjo sentado na cabeceira do sepulcro e aos pés do sepulcro. Os evangelistas vão relatando que havia um jardineiro no jardim, e esse jardineiro você sabe quem é? Ele está ali. Roubaram o corpo do meu Senhor. Aonde levaram o corpo do Senhor? Roubaram o corpo do meu Senhor. E o anjo diz: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Eu vou dizer de novo: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus diz lá em João 20, versículo 15: mulher, porque estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhes: se tu o tirastes daqui, dize-me aonde colocastes e eu o levarei. Então Jesus a chamou Maria, e ela voltando-se exclamou em aramaico: Raboni! Respondeu-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos e dizem assim: estou ascendendo ao meu Pai e o vosso Pai, para que Deus e vosso Deus. Ou seja, em outra tradução está: vai e dizei a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. Pedro era discípulo, mas Jesus diz: vai, diga aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Pedro não era discípulo? Por que Jesus diz para avisar para Pedro? Porque Pedro havia negado 3 vezes, e ele havia desistido de ser um ganhador de almas. E eu tenho uma palavra para você que entrou aqui dentro hoje, que talvez falhou, talvez caiu, talvez cometeu um pecado muito grave, talvez entristeceu o coração do Senhor, e você não quer mais servir a Deus. Alguma coisa no meio do caminho te paralisou. Jesus não desiste de você. Eu vou falar de novo: você pode desistir da obra, mas Jesus não desiste de você. Você pode querer parar, mas Jesus vem nessa noite para te colocar de pé, para te levantar, para te reerguer. Ele vai até o mar, Pedro está pescando, a mesa é posta. Jesus pergunta para os pescadores: e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Na fala eles percebem que era Jesus. E Jesus vai fazer 3 perguntas a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas mais do que a todos os outros? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho.
ali é devolvido a autoridade que Pedro perdeu quando Pedro negou. A mesma fogueira que Pedro negou, foi feita uma fogueira também na praia, onde Pedro é restabelecido e restituído. O primeiro sermão de Pedro, centenas de pessoas aceitam a Jesus. Pedro ressuscita mortos, Pedro evangeliza, Pedro ganha alma. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai desistir de você. Qual é a mensagem dessa noite? O sepulcro está vazio. Se ele está vazio, é para te restaurar, é para te levantar, é para te colocar de pé de novo. Não importa o pecado que você cometeu, ele é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que nos redime, nos restaura, nos devolve a vida, aquele que foi morto e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Você vê a diferença de servir a Jesus? E essa madrugada o Senhor disse ao meu coração: o sepulcro está vazio, para que você esteja cheio. He's not here. Ele não está aqui. Mas ele ressuscitou. Eu quero que você se ponha em pé. E eu quero fazer um apelo hoje diferente. Tem alguém aqui em nosso meio hoje que se encontra afastado da igreja? Tem aquela irmã, tem esse irmão maravilhoso aqui. Eu quero que você só erga a sua mão assim: pastor, eu me encontro afastado da igreja. Aconteceu muitas coisas pelo meio do caminho, eu acabei me ferindo.